Narrativa. Eu estacionei no estacionamento do Meridian exatamente às 19h15 minutos atrasado de propósito. Minha esposa tinha me mandado mensagens a tarde inteira sobre ser pontual, sobre como essa noite era importante, sobre como esse lançamento ia mudar tudo para nós. Ela não fazia ideia de quão certa ela estava sobre essa última parte. O Meridian era o nome que ela tinha escolhido para o restaurante dela. Alta Gastronomia Americana Fusion, ela chamava. O tipo de lugar onde um bife custa $60 e a carta de vinhos parece uma lista telefônica. Ela vinha planejando isso há 2 anos, obcecada por cada detalhe, desde as luminárias personalizadas até a tonalidade exata de creme dos guardanapos. E eu financiei cada decisão única com dinheiro que ela achava que era dela para gastar para sempre. O manobrista olhou para meu carro com uma decepção mal disfarçada. Um Lexus sedã de 10 anos, limpo mas obviamente não novo. Nada como os BMW e Mercedes que já enchiam o estacionamento. Entreguei as chaves para ele e caminhei em direção à entrada, ajustando minha gravata. Eu tinha vestido meu melhor terno essa noite, cinza carvão com um discreto risco fino. Se essa fosse a última vez que eu visse essas pessoas, eu queria parecer elegante fazendo isso. No momento em que pisei por aquelas portas de vidro, eu soube que algo estava errado. A energia na sala mudou como se alguém tivesse alterado a temperatura. As conversas não pararam exatamente, mas ficaram mais baixas, mais intencionais. Cabeças se viraram. Olhos me encontraram. E então vieram os sorrisos. O tipo que não chega aos olhos de ninguém. O tipo que diz que nós sabemos algo que você não sabe. Eu reconheci a maioria dos rostos. Os amigos dela da escola de culinária, usando os uniformes de chefe como distintivos de honra. Os investidores que ela tinha cortejado por meses. Homens mais velhos internos caros que tinham escrito cheques porque gostavam do jeito que ela sorria para as histórias chatas deles. Os críticos gastronômicos de publicações locais, já segurando taças de champanhe e parecendo entediados, espalhados por toda parte. Nossos supostos amigos em comum, casais com quem tínhamos jantado dezenas de vezes. Pessoas que tinham comido na nossa mesa e rido das nossas piadas. Cada um deles estava me olhando como se eu fosse uma piada que todos já tinham ouvido antes. Fui em direção ao bar, mantendo minha expressão neutra. Um jovem barman, provavelmente 23 anos e tentando demais parecer sofisticado, acenou para mim. O que posso te servir? Uísque, puro. Faça duplo. Enquanto ele servia, eu ouvi. Uma voz atrás de mim, masculina, deliberadamente alta o suficiente para ser ouvida. Você acredita? O marido de treino realmente apareceu. Risadas vieram em seguida. Não risadas hesitantes ou envergonhadas, mas o tipo confiante que vem quando todo mundo está por dentro da mesma piada. Eu não me virei. Peguei meu uísque, tomei um gole lento e deixei a queimação se acomodar no meu peito. Marido de treino. Era assim que eles estavam me chamando. Como se eu fosse algum tipo de teste antes dela encontrar o que ela realmente queria. Aí está você. A voz dela cortou o barulho, alegre e falsa. Virei-me e vi minha esposa Lauren se aproximando, vestindo um vestido de coquetel preto que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente comprado especificamente para essa noite. Provavelmente comprado com dinheiro da nossa conta conjunta enquanto planejava me tirar da vida dela. Você está atrasado, ela disse, o sorriso apertado. Trânsito, respondi. O lugar está bonito. Você deve estar orgulhosa. Algo passou pelo rosto dela, rápido demais para ler. Precisamos conversar. Em particular. Ela não esperou minha resposta, apenas virou e caminhou em direção a uma porta marcada como privada perto dos fundos da sala de jantar. Eu a segui, consciente de cada par de olhos acompanhando nossos movimentos. Os sussurros começaram antes mesmo de sairmos da sala. O escritório privado era pequeno, provavelmente destinado a papelada e gerenciamento de estoque. Uma mesa, 2 cadeiras, um arquivo. Funcional. Ela fechou a porta atrás de nós, e o barulho da festa ficou abafado, distante. Estou feliz que você veio, ela começou, mas o tom dela sugeria o contrário. Não perderia por nada. 2 anos de planejamento, $8 milhões de investimento. Essa é uma noite importante. O maxilar dela se apertou. Sobre isso. Precisamos discutir algumas mudanças. Mudanças. Ela enfiou a mão em uma gaveta e tirou um envelope manila, do tipo que advogados usam para documentos importantes. Ela o segurou por um momento, como se estivesse reconsiderando, então o colocou na mesa entre nós. Acho que nós dois sabemos que esse casamento não está funcionando há um tempo. Peguei meu uísque e tomei outro gole, deixando o silêncio se estender. Ela queria que eu discutisse, que parecesse surpreso, que desse algum tipo de reação emocional que ela pudesse usar para justificar o que vinha depois. Não dei nada a ela. Já mandei preparar os papéis, ela continuou. Uma separação limpa.
Você fica com suas contas de investimento, eu fico com o restaurante. Dividimos o resto de forma justa. Sem drama, sem briga, apenas dois adultos reconhecendo que às vezes as coisas não dão certo. Coloquei meu copo com cuidado na mesa. Você está me divorciando na noite de abertura do seu restaurante. Estou celebrando novos começos, ela corrigiu. O primeiro evento oficial no Meridian sou eu tomando o controle da minha vida. É simbólico. Simbólico, repeti. É uma palavra para isso. Ela empurrou o envelope mais para perto. Os papéis são diretos. Meu advogado revisou tudo. Você só precisa assinar e nós dois podemos seguir em frente. Você disse às pessoas que eu era seu marido de treino. Isso gerou uma reação. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, surpresa genuína rompendo a calma ensaiada. Quem te contou isso? Importa? É verdade? Ela teve a decência de desviar o olhar. As pessoas exageram. Eu posso ter dito algo sobre aprender o que eu precisava em uma parceria, sobre crescimento, sobre como eu era bom o suficiente para financiar seu sonho, mas não bom o suficiente para compartilhar ele quando se tornasse realidade. A expressão dela endureceu. Não torne isso mais feio do que precisa ser. Você teve uma boa vida comigo, uma vida confortável. Isso não é sobre você ser inadequado. É sobre eu precisar de algo diferente agora. Abri o envelope e tirei os papéis. Acordo padrão de dissolução, exatamente como ela descreveu. Divisão justa de bens, sem pensão alimentícia porque nós dois tínhamos nossas próprias rendas, ruptura limpa. No papel, parecia razoável. Ela provavelmente tinha mostrado aos amigos, à família, ao advogado, e todos tinham concordado que ela estava sendo mais do que justa. O que nenhum deles sabia era que cada dólar nas contas do Meridian, cada peça de equipamento naquela cozinha, cada luminária personalizada naquela sala de jantar, tudo isso estava estruturado como um empréstimo, não como um presente. Dívida garantida com termos muito específicos que a empolgação dela a fez ignorar quando assinou a papelada há 18 meses. Tirei uma caneta do bolso do paletó. Você tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Completamente certa. Assinei cada página sem ler. Traços rápidos e eficientes que fizeram ela visivelmente relaxar. Ela esperava uma briga. Tinha preparado argumentos, provavelmente tinha respostas prontas para cada objeção que eu pudesse levantar. Minha cooperação claramente a pegou desprevenida. É isso então, eu disse, deslizando os papéis de volta pela mesa. Parabéns pelo seu novo começo. Ela pegou os papéis, verificando cada assinatura como se não conseguisse acreditar que eu tinha facilitado tanto. Obrigada por ser maduro com isso. Eu sei que não é fácil, mas você vai ver. Isso é melhor para nós dois. Tenho certeza que é, concordei, terminando meu uísque. Devo ficar para a festa ou você prefere que eu vá embora? Acho que é melhor se você for. Menos constrangedor para todo mundo. Claro. Não quero deixar seus convidados desconfortáveis. Levantei-me, ajeitando o paletó. Uma pergunta antes de ir embora. O quê? Ele sabe que você está me divorciando essa noite? Seu chefe. Ele sabe que ele é o motivo de você estar celebrando novos começos? O rosto dela ficou branco. Não sei do que você está falando. Claro que não sabe. Aproveite sua noite. Saí daquele escritório com a cabeça erguida e o celular já na mão. Atrás de mim, eu podia ouvi-la me seguindo, provavelmente tentando descobrir quanto eu realmente sabia. Na sala de jantar, a conversa parou de novo enquanto eu passava. O marido de treino estava indo embora. Bem no horário, entreguei meu ticket do manobrista ao garoto lá fora e esperei meu carro, olhando de volta para o Meridian pelas paredes de vidro. Lá dentro, minha esposa Lauren estava cercada de pessoas a parabenizando, brindando ao sucesso dela, celebrando a coragem dela. Nenhum deles fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Meu celular mostrava 3 contatos já na fila. Michael, meu advogado, James, meu contador, e Ryan, o investigador que passou 6 meses documentando cada mensagem de texto, cada viagem de fim de semana, cada mentira que minha esposa contou enquanto construía o sonho dela com meu dinheiro. O manobrista trouxe meu carro. Dei $20 de gorjeta e entrei ao volante. Antes de sair daquele estacionamento, fiz a primeira ligação. Michael, sou eu. Execute a retirada. Tudo. Todas as contas. Todos os pagamentos. Tudo o que discutimos. Quero as contas do Meridian vazias até meia-noite. Você tem certeza? Michael perguntou, embora o tom dele sugerisse que ele já sabia a resposta. Completamente certo. Ela assinou os papéis. Hora de mostrar a ela o que treino realmente significa. Desliguei e comecei a dirigir. Quando cheguei ao primeiro semáforo, meu celular já estava vibrando com chamadas recebidas.
Sorri e desliguei o som. Deixe ela entrar em pânico. Deixe ela se desesperar. Deixe ela sentir como é quando a fundação que você construiu de repente desaparece. Essa ia ser uma noite muito longa para todo mundo no Meridian. Mas para mim, era apenas o começo de assistir tudo que ela construiu desmoronar sob o peso das próprias escolhas dela. A viagem para casa levou 20 minutos, mas passei a maior parte dela no telefone executando um plano que eu vinha preparando há 6 meses. Quando estacionei na garagem do meu prédio, 3 peças críticas já estavam em movimento. James confirmou que a retirada das contas operacionais do Meridian seria concluída até 23h45 dessa noite. Todo o pagamento automático agendado para os próximos 30 dias foi cancelado. Folha de pagamento, fornecedores, contas de luz, água, seguros, tudo. O restaurante acordaria amanhã tecnicamente solvente, mas funcionalmente paralisado. Michael estava entrando com uma moção de emergência para congelar nossas contas conjuntas pendente o processo de divórcio, citando preocupações sobre dissipação de ativos. Ele também enviou uma notificação formal ao proprietário do Meridian sobre as obrigações do aluguel e minha posição como fiador principal. Aquele contrato de locação estava no meu nome porque o crédito dela não tinha sido forte o suficiente para garantir o espaço sozinha. Detalhes que ela convenientemente esqueceu. Ryan já estava compilando os pacotes de evidências. Fotos, mensagens de texto, recibos de cartão de crédito de hotéis onde eu nunca estive. 6 meses de documentação mostrando exatamente que tipo de novos comércios minha esposa vinha planejando e com quem ela vinha planejando. Estacionei na minha vaga designada e peguei o elevador até o 8º andar. Meu prédio não era de luxo, mas era bom. Corredores limpos, elevadores funcionando, vizinhos que cuidavam da própria vida. O tipo de lugar onde pessoas bem-sucedidas moram sem precisar provar nada. Dentro do meu apartamento, servi outro uísque e me acomodei na poltrona de couro perto da janela. A cidade se estendia lá embaixo, luzes piscando na escuridão. Em algum lugar lá fora, minha esposa provavelmente ainda estava aceitando parabéns, ainda se deleitando com a atenção, ainda achando que tinha conseguido a estratégia de saída perfeita. Meu celular estava na mesinha lateral, a tela acendendo a cada poucos segundos com chamadas e mensagens recebidas. Peguei o telefone e rolei pelas notificações. 43 chamadas perdidas na última hora. 17 dela, o resto de números que eu não reconhecia. Provavelmente o parceiro de negócios dela, o chefe Ethan, talvez alguns dos investidores que estavam começando a fazer perguntas. As mensagens contavam sua própria história. A primeira chegou às 21h37. Por que você não está atendendo? Precisamos conversar sobre algo com as contas. 21h51, isso não é engraçado. Me liga agora. 22h04, o que você fez? O banco está dizendo que tem um bloqueio em tudo. 22h19, você não pode fazer isso. Tem pessoas dependendo desse negócio. 22h38, por favor só fala comigo. Podemos resolver isso. Coloquei o celular de volta na mesa sem responder. Deixe ela entrar em espiral. Deixe ela passar por todas as emoções de confusão para raiva para desespero. Ela me colocou por coisas piores nos últimos 18 meses. O caso começou numa terça-feira. Eu sei porque foi a primeira noite que ela chegou em casa à 1 da manhã com uma desculpa sobre reuniões com fornecedores que se prolongaram. Reuniões com fornecedores à meia-noite. Eu assenti, beijei a testa dela e guardei aquela informação para depois. O nome dele era Ethan. 29 anos, formado em escola de culinária com uma nomeação ao James Beard e um ego que mal cabia pelas portas. Ela o contratou 8 meses depois de começar o planejamento do Meridian, trouxe ele como chefe executivo com um salário que fez meu contador engasgar. Ela justificou dizendo que talento custa dinheiro, e se quiséssemos que o restaurante tivesse sucesso, precisávamos do melhor. O que ela não justificou foram as viagens de fim de semana para testar cozinhas no Napa Valley, ou as terças e quintas à noite que viraram um padrão semanal, ou a nova lingerie comprada em boutiques no centro que eu nunca vi usar em casa. Eu não sou burro. Construí um portfólio de 43 milhões de dólares até os 38 anos prestando atenção em padrões e confiando nos meus instintos quando os números não batiam. Quando sua esposa começa a te tratar como uma transação comercial em vez de um parceiro, você percebe. Então contratei Ryan, ex-FBI, agora dirigindo uma firma de investigação particular especializada em inteligência corporativa e, quando necessário, assuntos pessoais. Disse a ele que precisava de confirmação antes de tomar qualquer decisão. Ele entregou em 3 semanas. As fotografias eram detalhadas, minha esposa e Ethan entrando em um hotel no River North, saindo 6 horas depois, se beijando no estacionamento de um distribuidor de vinhos, as mãos dele em lugares que não tinham nada a ver com relações profissionais, mensagens de texto falando sobre nosso futuro juntos e quanto tempo mais vamos ter que esperar e eu não consigo continuar fingindo com ele. Ryan pediu desculpas quando me mostrou o arquivo. Desculpa, cara. Isso nunca é fácil. Agradeci e pedi para ele continuar cavando.
Porque se ela estava planejando me deixar, eu precisava saber exatamente como ela pretendia fazer isso e, mais importante, o que ela achava que ia levar com ela. Foi quando descobri os papéis de divórcio que ela já tinha mandado preparar, arquivados no escritório do advogado dela 2 meses antes dessa noite. Dissolução padrão, divisão justa de bens, sem pensão alimentícia. Ela vinha planejando isso há um tempo, esperando o momento certo, o local certo, a audiência certa para fazer sua grande declaração. Ela achava que era muito esperta. Me divorciar no lançamento do restaurante, enquadrar como empoderamento, como tomar o controle da narrativa dela. Fazer eu parecer o marido confortável que foi deixado para trás enquanto ela evoluía para algo maior. Conseguir simpatia, admiração e liberdade tudo em uma noite perfeitamente orquestrada. O que ela não levou em conta foi que eu vi isso chegando e construí minhas próprias contingências. Cada dólar que investi no Meridian foi estruturado como dívida garantida, não como presentes ou bens matrimoniais. Os contratos de empréstimo, assinados há 18 meses quando ela estava empolgada demais com o sonho para ler as letras miúdas, incluíam cláusulas de recall imediato se o mutuário se envolvesse em fraude, deturpação ou atividades que comprometessem os interesses do credor. Adultério, particularmente quando envolvia usar fundos emprestados para financiar relacionamentos pessoais, definitivamente se qualificava. O contrato de locação do espaço do restaurante estava no meu nome porque o score de crédito dela era 642. O equipamento, comprado por financiamento de fornecedores, me listava como devedor principal. As licenças comerciais, as apólices de seguro, o registro de marca do Meridian, tudo tinha meu nome porque bancos e fornecedores não confiam em pessoas de 28 anos com grandes sonhos e sem garantia. Ela construiu o império dela na minha fundação, e agora eu estava puxando cada tijolo debaixo dela. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era uma ligação de um número que eu reconheci, o pai dela, Sr. Thompson. Deixei ir para o correio de voz. O que quer que ele tivesse a dizer podia esperar até ele entender o que a filha dele tinha feito. Às 23h15, Michael mandou uma mensagem. Moção protocolada. Contas conjuntas congeladas. Pendente audiência. O advogado dela foi notificado. Às 23h42, James confirmou. Retirada completa. Contas operacionais esvaziadas. Todos os pagamentos automáticos cancelados conforme solicitado. Às 23h57, Ryan mandou a mensagem dele. Pacotes de evidências entregues. Pais dela, parceira de negócios e 3 investidores principais agora têm a documentação completa do caso e da linha do tempo mostrando que ela planejou esse divórcio enquanto ativamente solicitava seu investimento. Terminei meu uísque e servi outro. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo de madrugada, alheia ao pequeno drama se desenrolando no apartamento de um homem. Mas para minha esposa, para Ethan, para todo mundo que riu essa noite sobre o marido de treino, o mundo deles estava prestes a virar de cabeça para baixo. Porque eis o que ela esqueceu na pressa de seguir para novos começos. Eu não era apenas o marido confortável que ela podia descartar. Eu era o investidor que segurava todas as cartas, o fiador que controlava a infraestrutura, o estrategista que estava 3 passos à frente o tempo todo. Ela me chamou de treino como se eu fosse um rascunho da vida que ela realmente queria. Mas treino implica que você aprende algo, implica que você melhora, implica que você não comete o mesmo erro 2 vezes. Ela estava prestes a aprender que o maior erro não é escolher a pessoa errada. É subestimar a pessoa certa. Meu celular tocou de novo. 97 chamadas perdidas agora. Sorri e virei o aparelho com a tela para baixo na mesa. Deixe tocar. Deixe ela entrar em pânico. Deixe ela passar a noite percebendo que assinar aqueles papéis foi a parte fácil. Amanhã de manhã, quando o sol nascesse e o Meridian tentasse abrir para o primeiro dia oficial de funcionamento, ela ia descobrir o que acontece quando você constrói um sonho com dinheiro emprestado e depois trai a pessoa que acreditou em você o suficiente para emprestar. Levantei meu copo para a janela, para a cidade, para o futuro que estava prestes a ficar muito interessante. Aos novos começos, disse para ninguém. Que eles te ensinem tudo o que você se recusa a aprender. As batidas na minha porta começaram às 23h43. Agressivas, desesperadas, o tipo de batida que diz que o mundo de alguém está desmoronando e eles precisam de respostas imediatamente. Verifiquei a câmera de segurança no meu celular. Minha esposa Lauren estava no corredor, ainda com aquele vestido de coquetel preto. Maquiagem borrada, cabelo caindo do penteado que ela tinha feito antes. Ela parecia alguém que tinha acabado de ver a vida inteira implodir em 3 horas. Demorei meu tempo para ir até a porta. Deixei ela bater. Deixei ela sentir como é precisar de algo de alguém que não te deve mais nada. Quando finalmente abri, ela não esperou convite. Empurrou passando por mim para dentro do apartamento, girando com olhos selvagens. O que você fez? A voz dela falhou na última palavra. As contas estão vazias. Todas as contas. 8 milhões de dólares, simplesmente sumiram. Fechei a porta e me encostei nela, cruzando os braços.
Sumiram é impreciso. Retirados é mais preciso. Você não pode fazer isso. Esse é o meu dinheiro. É o capital operacional do restaurante. Na verdade, é o meu dinheiro. Sempre foi. Você pegou emprestado, assinou acordos reconhecendo os termos, e agora estou exercendo o meu direito de chamar o empréstimo. Ela me encarou como se eu estivesse falando outra língua. Que termos? Do que você está falando? Você investiu no meu restaurante. Eu emprestei dinheiro para uma empreitada comercial com condições específicas anexadas. Condições que você violou. Portanto, o empréstimo está sendo chamado. É tudo perfeitamente legal. Michael pode explicar os detalhes se você quiser, mas presumo que você prefira não pagar $400 por hora dele por informações que você deveria ter lido antes de assinar. O rosto dela passou por emoções rápido demais para acompanhar. Confusão, raiva, descrença, pânico. Isso é loucura. Você está destruindo meu negócio porque está chateado com o divórcio. Estou protegendo meu investimento porque a mutuária se envolveu em fraude. Fraude? Que fraude? Passei por ela até a cozinha, servi água para mim, deixei ela ficar lá processando. Você solicitou capital de investimento enquanto planejava divorciar o investidor. Você usou fundos emprestados para financiar um relacionamento pessoal que comprometeu suas responsabilidades fiduciárias. Você deturpou suas intenções e seu compromisso com a empreitada comercial. Escolha uma. Qualquer uma delas constitui quebra de contrato. Relacionamento pessoal? O que você... Ela parou, a compreensão surgindo. Você sabia do Ethan. Há 6 meses. Todo o quarto de hotel. Toda a mensagem de texto. Toda a mentira que você contou enquanto gastava meu dinheiro para construir um futuro com ele. Sim, eu sabia. Ela afundou no meu sofá, as pernas aparentemente incapazes de sustentá-la mais. 6 meses. Você sabia há 6 meses, e não disse nada. Por que eu diria? Você estava ocupada planejando sua estratégia de saída. Eu estava ocupado planejando a minha. Encostei-me no balcão da cozinha, observando ela desmoronar. A diferença é que a minha realmente funciona. Isso é cruel. Você está sendo deliberadamente cruel. Não, estou sendo estratégico. Há uma diferença. Cruel teria sido confrontar você, fazer uma cena, te dar o drama emocional que você poderia transformar em narrativa de vítima. Isso é só negócios. Você queria uma separação limpa, lembra? Sem drama. Sem briga. Apenas 2 adultos reconhecendo que as coisas não deram certo. Ela olhou para mim, rímel escorrendo pelas bochechas. Tem funcionários dependendo de mim, fornecedores que estenderam crédito. Meus pais investiram as economias da aposentadoria deles. Você não está só me machucando. Você está destruindo pessoas inocentes. Seus pais vão ficar bem. Estou estruturando um plano de reembolso que protege o investimento deles. Eles eram inocentes nisso. Acreditaram na filha deles. Pausei. Quanto aos funcionários e fornecedores, você deveria ter pensado neles antes de decidir que me humilhar publicamente valia os aplausos. Meu celular tocou. Olhei para a tela e sorri. Com licença, preciso atender isso. Atendi no viva voz. Michael, qual a atualização? Os papéis de divórcio que ela protocolou têm alguns problemas interessantes, Michael disse, a voz dele enchendo o meu apartamento. Ela listou o Meridian como um bem matrimonial sujeito à divisão de propriedade comunitária. Mas como na verdade é uma empreitada comercial financiada por dívida chamada, ele tem valor 0. Na verdade, tem valor negativo quando você considera as obrigações de aluguel e contratos de fornecedores que estão prestes a entrar em default. O rosto da minha esposa ficou ainda mais pálido. Além disso, Michael continuou. O congelamento das contas conjuntas significa que ela não tem acesso a fundos operacionais para a defesa legal dela e a evidência de adultério. Sr. Urai forneceu impacta significativamente a divisão de bens. Illinois é um estado de divórcio sem culpa, mas os tribunais ainda consideram conduta ao dividir propriedade. O advogado dela vai ter uma conversa muito difícil com ela amanhã. Obrigado, Michael. Me manda o protocolo preliminar pela manhã. Desliguei. Minha esposa estava me encarando como se nunca tivesse me visto antes. Você está levando tudo, ela sussurrou o restaurante, as contas, até minha capacidade de lutar de volta. Você está me deixando sem nada. Estou te deixando com exatamente o que você mereceu. Que, se formos precisos, é uma lição muito cara sobre consequências. Eu cometi um erro. As pessoas cometem erros. Você fez uma série de decisões calculadas durante 18 meses. Decisões que envolveram mentir, trair, roubar e planejar uma humilhação pública. Isso não é um erro. Isso é uma revelação de caráter.
Ela se levantou de repente, agora com raiva em vez de desespero. Você está fazendo isso porque seu ego está ferido. Por que você não consegue lidar com o fato de que eu me apaixonei por outra pessoa? Eu ri. Realmente ri. Você acha que isso é sobre amor? Você não estava apaixonada pelo Ethan. Você estava apaixonada pela ideia de ser a dona de restaurante bem-sucedida com um namorado chefe celebridade. Você queria a história, a imagem, a validação. Ethan era só o acessório que completava o quadro. Você não sabe nada sobre o que eu sinto. Eu sei que Ethan parou de atender suas ligações há uns 20 minutos. Mais ou menos na hora que Raya enviou a documentação para ele mostrando que o Meridian está falido e você está prestes a perder tudo. Engraçado como o amor desaparece rápido quando o dinheiro desaparece. Ela pegou o celular, verificando algo. As mãos dela tremiam. O que quer que ela viu confirmou o que eu disse. Não, ele não faria isso. Nós tínhamos planos. Planos que dependiam do meu dinheiro financiando o futuro de vocês juntos. Sem isso, o que exatamente ele ganha? Uma divorciada de 30 e poucos anos sem bens e com um negócio falido? Tenho certeza que é exatamente o que um chefe de 29 anos com nomeação ao James Beard está procurando. A luta escoou dela. Ela desabou de volta no sofá, o celular caindo da mão. Como você consegue ser tão frio? Eu era sua esposa. Ficamos casados por 6 anos, e você jogou esses 6 anos fora na primeira vez que você fez check-in em um hotel com outro homem. Você fez sua escolha, e eu estou simplesmente garantindo que você experimente todas as consequências dela. O que eu devo fazer agora? Não tenho nada. Sem dinheiro. Sem negócio. Sem nada. Descubra. Do mesmo jeito que eu fiz quando comecei do zero. Construa algo. Ganhe algo. Crie algo que não dependa de usar pessoas que se importam com você. Fui até a porta e abri. Mas faça isso em outro lugar. Aqui terminamos. Ela se levantou devagar, como se doer mover. Na porta, ela parou e olhou para trás para mim. Eu nunca quis te machucar. Você quis me humilhar na sua festa de vitória. Você quis que todo mundo assistisse você descartar o marido de treino enquanto seguia para coisas maiores e melhores. Você quis os aplausos mais do que se importou com o dano. Segurei o olhar dela. Bem, parabéns. Você conseguiu a atenção de todo mundo. Agora eles vão assistir o que acontece depois. Ela saiu sem dizer mais nada. Observei pela câmera de segurança enquanto ela caminhava pelo corredor, ombros tremendo, a imagem da devastação em um vestido de coquetel. Fechei a porta e voltei para minha poltrona perto da janela. Meu celular mostrava 134 chamadas perdidas agora. Mensagens de pessoas que eu não falava há anos, de repente muito preocupadas com o meu bem-estar. Engraçado como especulação pública pode ser um pouco dolorosa. Traz à tona as opiniões de todo mundo. Amanhã de manhã, o Meridian não ia conseguir abrir. Os funcionários iam chegar para encontrar portas trancadas e cheques devolvidos. Fornecedores iam ligar sobre pagamentos perdidos. Investidores iam exigir explicações. E minha esposa ia ter que encarar cada pessoa com quem ela celebrou essa noite e explicar como ela calculou espetacularmente errado. A indústria de restaurantes é pequena. A notícia corre rápido. Até o meio-dia de amanhã, cada chefe, cada investidor, cada crítico gastronômico dessa cidade ia saber a história. Não a versão que ela planejou contar, mas a verdadeira. Aquela em que ambição sem integridade leva à destruição. Levantei meu copo mais uma vez, para o apartamento vazio, para a vitória silenciosa que ninguém ia escrever artigos sobre. Algumas pessoas constroem impérios. Outras pessoas aprendem por que fundações importam. Essa noite, minha esposa aprendeu em qual categoria ela pertencia. As próximas 72 horas se desenrolaram exatamente como eu previ. O Meridian nunca abriu para negócios. Os funcionários apareceram segunda-feira de manhã para encontrar portas trancadas e um aviso do proprietário citando violações do contrato de locação. Até terça-feira à tarde, 3 fornecedores tinham registrado gravames contra o negócio. Na quarta-feira, a história apareceu nos blogs locais de comida. Restaurante altamente antecipado fecha antes do dia de abertura. Irregularidades financeiras citadas. O artigo foi cuidadoso, revisado legalmente, mas a seção de comentários contou a história verdadeira. Pessoas que estavam na festa de lançamento. Pessoas que ouviram o comentário de marido de treino. Pessoas que testemunharam a grande declaração da minha esposa. Elas preencheram os detalhes que os jornalistas não podiam publicar. Passei esses 3 dias trabalhando de casa, lidando com a papelada legal que Michael enviou e observando o desdobramento da queda através de atualizações cuidadosamente selecionadas. Raya me manteve informado sobre os desenvolvimentos interessantes.
Ethan realmente desapareceu, bloqueou o número dela, evitou as ligações dela, e segundo as redes sociais dele, já estava em Nova York explorando oportunidades em restaurantes que realmente tinham financiamento. A nomeação ao James Beard aparentemente lhe comprou muitas opções com pessoas que não vinham com bagagem complicada. Os investidores foram menos perdoadores. 2 deles tinham advogados enviando cartas de exigência na terça-feira de manhã. A parceira de negócios dela, uma mulher chamada Megan que colocou $50 mil, apareceu no meu escritório na quarta-feira. Não vim aqui implorar, Megan disse, sentando-se do outro lado da minha mesa. Só quero entender o que aconteceu. Entreguei uma pasta para ela. Tudo o que você precisa saber está aí. O caso, a linha do tempo, o fato de que ela solicitou investimentos enquanto planejava divorciar o principal financiador. Seu dinheiro não foi perdido porque eu sou vingativo. Foi perdido porque ela construiu um negócio em fraude. Megan folheou a documentação, a expressão endurecendo a cada página. Ela nos disse que você era controlador, que estava tentando sabotar a independência dela. Tenho certeza que ela disse. É mais fácil do que admitir que ela passou 18 meses mentindo para todo mundo que confiou nela. Meus $50 mil sumiram. O negócio tem passivos excedendo ativos em aproximadamente $200 mil. Você não vai recuperar nada, e ninguém mais também, exceto os pais dela, que estou protegendo porque eles eram genuinamente inocentes. Megan fechou a pasta e se levantou. Pelo que vale, me desculpe. Deveríamos ter feito mais due diligência no caráter dela, não só no plano de negócios. Depois que ela saiu, voltei a revisar contratos para uma oportunidade de investimento real, uma envolvendo pessoas que entendiam que confiança e integridade importam mais do que ambição. Quinta-feira à tarde, meu advogado ligou com os números finais. O divórcio vai ser finalizado em 60 dias, Michael disse. Ela não está contestando nada porque não pode pagar. Você retém todos os ativos significativos. Ela fica com os pertences pessoais e o saldo na conta corrente individual dela, que segundo os extratos bancários está atualmente em $473. Os pais dela. Estrutura de reembolso está em vigor. Eles vão receber o investimento integral de volta em 36 meses com juros. Já enviei a documentação para eles. E o espaço do restaurante? O proprietário está terminando o contrato de locação. O equipamento está sendo liquidado para cobrir dívidas pendentes de fornecedores. O nome Meridian e todas as marcas associadas revertem para você como proprietário registrado. Se você quisesse, poderia abrir um restaurante amanhã usando o conceito dela. O divórcio foi finalizado exatamente 60 dias depois, como Michael previu. Lauren não contestou nada, ela não tinha recursos para pagar um advogado decente, muito menos para enfrentar o tribunal com as evidências que Ryan havia compilado. O juiz assinou a sentença sem hesitar e eu fiquei com todos os ativos significativos, incluindo o controle total sobre o Meridian, a nome, marcas, conceito e qualquer resíduo que sobrasse. Ela saiu com os pertences pessoais, o saldo de $473 na conta individual e uma lição que valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Os pais dela, Sr. e Sra. Thompson, receberam o reembolso integral do investimento deles em 36 meses, com juros acima do mercado. Eu cuidei pessoalmente disso, eles eram as únicas pessoas inocentes na história toda. Quando entreguei o primeiro cheque a eles, o Sr. Thompson apertou minha mão por um longo tempo e disse, com a voz baixa, e eu criei ela para ser melhor do que isso. Desculpe por tudo que você passou. Eu apenas assenti. Não havia necessidade de mais palavras. O Meridian nunca mais abriu as portas. O proprietário do imóvel terminou o contrato de locação em menos de uma semana após o congelamento das contas. Todo o equipamento foi leiloado para cobrir dívidas de fornecedores, e eu não cobrei um centavo além do que era devido pela dívida garantida. O nome Meridian ficou comigo, intocado, como um troféu silencioso. Ethan desapareceu completamente do radar de Chicago. Segundo Ryan, ele aceitou um cargo temporário em um restaurante de médio porte em Nova York, mas durou apenas 3 meses antes de ser dispensado por diferenças criativas. Tradução: os donos descobriram que ele trazia bagagem financeira e emocional demais. A nomeação ao James Beard ajudou a abrir portas, mas não segurou ninguém quando a verdade sobre o fiasco do Meridian se espalhou pela indústria. Ele nunca mais respondeu às mensagens de Lauren. Megan, a ex-parceira de negócios, processou Lauren por fraude na solicitação de investimento. O caso foi resolvido fora dos tribunais. Lauren concordou em pagar $50 mil em parcelas mensais de $800 durante os próximos 15 anos. Megan usou o dinheiro para investir em um pequeno café que ela mesma gerencia agora, sem sócios, sem empréstimos, sem sonhos construídos nas costas de ninguém. A cidade inteira soube da história em poucas semanas. Não precisou de manchetes grandes, a indústria gastronômica é pequena, os boatos são rápidos e os detalhes que os presentes na festa de lançamento espalharam foram suficientes. A dona que chamou o marido de Practice Husband e depois perdeu tudo virou uma espécie de lenda urbana entre chefes, investidores e críticos. Ninguém mais quis trabalhar com Lauren.
Ninguém mais quis investir nela. Ninguém mais quis ouvir seus planos grandiosos. Lauren se mudou para um apartamento pequeno nos subúrbios, longe do centro. Ryan a monitorou por mais alguns meses, por precaução, não por curiosidade. Ela tentou alguns empregos como consultora gastronômica freelance, mas os contratos nunca duravam. A maioria das pessoas na área já conhecia o nome dela e o que havia acontecido. Aos poucos, ela sumiu do mapa social que tanto valorizava. Não houve grandes declarações de empoderamento, nem posts inspiradores nas redes. Há apenas silêncio. Eu, por outro lado, segui em frente. Usei o nome Meridian para abrir um restaurante novo, mas completamente diferente e menor, mais intimista, focado em ingredientes locais e uma equipe que valorizava a lealdade acima de ego. Não precisei de investidores externos, usei apenas o que restou da liquidação em meu próprio capital. O lugar lota toda noite, as críticas são excelentes, e mais importante, ninguém lá dentro sabe da história antiga. Ou sabe, mas não importa. É um lugar construído sobre confiança, não sobre traição. 6 meses depois da abertura, recebi uma carta anônima no restaurante. Sem remetente, apenas uma frase escrita à mão em "Você estava certo". Eu aprendi. Reconheci a letra de Lauren imediatamente. Queimei a carta na pia da cozinha sem ler o resto. Não precisava. Ela já havia aprendido tudo o que precisava, do jeito mais caro possível. Eu não sinto ódio. Não sinto pena. Sinto apenas a tranquilidade de quem fechou um capítulo com precisão cirúrgica. Ela quis novos começos. Eu dei a ela o mais definitivo de todos, o fim de qualquer ilusão de que poderia construir algo sem consequências. E assim, o Meridian, o verdadeiro, o meu, continua servindo pratos perfeitos, noite após noite. Enquanto isso, o sonho que ela tentou roubar virou apenas uma nota de rodapé na história de alguém que nunca mais será subestimado. Fim. Sem pontas soltas. Sem arrependimentos. Apenas justiça, servida fria.